Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Irmãos, estamos aqui mais um dia para a nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD Online. E hoje nós temos o texto da evangelização. É o nosso estudo de número 26 com o tema de evangelização, baseado em Mateus capítulo 28, versos 19 a 20, que diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto aqui é um texto muito claro, muito simples, muito óbvio da gente entender, que Jesus ele se encontra com os seus discípulos e aí ele passa essa ordem, o chamado Ide de Jesus. Esse texto é o texto do que nós chamamos de a grande comissão, o momento em que Jesus chega para os discípulos, antes dele ir para os céus, e lhes dá a missão mais preciosa, podemos assim dizer, que o cristão deve receber, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A Igreja de Jesus Cristo, ela tem o propósito de anunciar o Evangelho de Cristo. A Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra é a agência de Deus aqui na Terra para a pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo. Pastor, como assim do verdadeiro Evangelho? Sim, do verdadeiro Evangelho. Porque, irmãos, tem muito Evangelho aí que não tem nada a ver com o Evangelho da cruz. É o Evangelho do que você pode, é o Evangelho do que vai cuidar que vai fazer você prosperar, é o Evangelho que vai cuidar somente da sua saúde. Não, esse não é o Evangelho de Cristo. O que nós vemos é Jesus falando que se nós entregarmos a nossa vida para Ele e decidimos ir com Ele, seguir Ele, nós teremos sim um tesouro no céu, não aqui na terra. Então esse é o Evangelho de Cristo verdadeiro. Somos um povo escolhido. Deus escolheu o povo de Israel para que através do povo de Israel ele pudesse sim abençoar as nações da terra. Não é isso que ele falou com Abraão? Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então naquele momento, Abraão, que ia começar o povo de Deus, é o patriarca da nação judaica, então ali nós vemos Deus decidindo que ali ele abençoaria o quê? Todas as famílias da terra. Então ali nós vemos que Deus ele tem o propósito de cuidar do seu povo, de através do seu povo anunciar e falar da grandeza que Deus tem para a nossa vida. O povo de Deus tem uma função sacerdotal. Nós somos sacerdotes. Você é um sacerdote, eu sou um sacerdote. Começamos a ter um sacerdócio no nosso lar, na nossa casa. O pai ou a mãe, eles são sacerdotes do lar para com os seus filhos. Aqueles que não têm filho, eles têm que buscar o sacerdócio entre o casal. E aqueles que vivem sozinhos devem buscar o sacerdócio aonde ele for, já que ele não tem com quem compartilhar na casa dele, mas aonde ele for, na igreja, no trabalho, na escola, até mesmo no momento em que ele está se divertindo. O tempo todo nós temos que mostrar a diferença que nós temos aqui no mundo. E a nossa lição, ela dividiu os nossos tópicos hoje em 4 tópicos, e nós vamos falar separadamente de cada um deles. E o primeiro tópico hoje é Jerusalém, missões locais. Jesus, ele disse em Marcos, capítulo 16, verso 15, o seguinte: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Bom, a Igreja de Cristo recebeu a ordem de evangelizar. Irmãos, a igreja. A ordem não é para uma pessoa da igreja, para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o porteiro, para o recepcionista, para a equipe de música somente. Não. A ordem é para todas as igrejas, para todas as pessoas que são da Igreja de Cristo. Da Igreja de Cristo. Quero enfatizar muito bem isso. Da Igreja de Cristo. Porque ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Muitas igrejas estão substituindo o ide de Jesus pelo vinde do homem. Nós não estamos indo buscar pessoas, estamos esperando que elas venham até nós. Irmãos, a gente não pode ficar esperando as pessoas virem até nós. Missões locais, Jerusalém, quando Jesus passou a ordem para os discípulos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, ele estava falando para começar onde? Em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, ali
regiões de Jerusalém, nas regiões circunvizinhas ali, de cidades próximas. Jesus estava dizendo que aquele pessoal estava ali, e aí eles começam a pregar e ver que o negócio não saía de Jerusalém. Então, lá no ano 70 depois de Cristo, quando um general romano chamado Tito, ele invade a cidade de Jerusalém e ele destrói a cidade, assustadoramente destrói o templo de Jerusalém, coloca o templo todo ao chão e somente uma parede fica de pé, que hoje nós conhecemos essa parede do templo como o Muro das Lamentações, e ali os cristãos eles fogem para uma cidade chamada Pela, é uma cidade próxima a Jerusalém, e a partir daquilo dali muitos judeus se espalham muitos cristãos se espalham pelo mundo, e ali eles começam por aquele mundo antigo, né, por aquele mundo ocidental, e aí eles começam a dissipar o evangelho indo para todo local. Irmãos, mas começou em Jerusalém, começou na cidade de Jerusalém. Nós temos que entender que a pregação do evangelho em nossas vidas começa aqui no local onde nós estamos. A pregação do evangelho conosco não começa quando nós fazemos uma viagem missionária. Até pode despertar numa viagem missionária. Às vezes você decide fazer uma viagem missionária ou um congresso, alguma coisa, e ali Deus fala com você. Mas aonde você for, aonde você estiver, você tem que pregar o evangelho. E pastor, como é que eu prego o evangelho? Eu carrego uma Bíblia no sovaco o tempo todo e na hora que a pessoa fala, não, irmão, primeira coisa, você prega o evangelho através do seu testemunho. John Wesley, criador do metodismo, dizem que tem uma frase que ele falou certa vez o seguinte: prega o evangelho em tempo e fora de tempo, prega o evangelho aonde você for, prega o evangelho a todo custo e quando for necessário, use palavras. Irmãos, nada é mais impactante na vida de uma pessoa do que um bom testemunho. O bom testemunho de um cristão separado e autêntico, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, ele realmente vai fazer diferença na vida de outras pessoas, porque outras pessoas vão ver e vão querer entender, vão querer saber, mas o que essa pessoa faz? Por que ela é diferente? O que leva ela a ser como ela é? E quando a igreja de Jesus Cristo, ela está centrada em Jesus Cristo, isso vai impactar vidas. Porém, quando acontece ao contrário, quando a igreja recebe a questão de estar centrada em si mesma, nos seus ideais, somente naquilo que ela pensa a respeito de si mesma, e começa a ser não a igreja, mas ser um clube, um local de reunião, um local onde as pessoas vão para se encontrar, ela já deixou o propósito de ser igreja há muito tempo. A igreja de Jesus Cristo é uma agência para anunciar o evangelho. Isso é igreja. Igreja não é para ficar fazendo somente assistência social. É importante fazer assistência social, mas não é somente para ficar fazendo assistência social. Igreja não é para ficar dando palestra o tempo todo de assuntos irrelevantes, com assuntos, não vamos falar aqui de um assunto que é importante para a saúde. Não, igreja não é para isso. Igreja é para falar de saúde espiritual. Podemos até usar o templo da igreja, sim, se uma organização pedir, e porque é uma maneira até da gente ceder e abençoar outras pessoas, mas a igreja, irmãos, é para falar da obra de Jesus Cristo, do evangelho verdadeiro, do evangelho que muda, transforma, modifica e faz com que um homem que está morto em seus delitos e pecados, ele morra e ele renasça como um homem diferente pela ação do Espírito Santo de Deus. E a igreja precisa ter uma visão missionária. Uma igreja só é missionária se a sua liderança, se a partir da sua liderança ela tiver uma visão missionária. Se nós não tivermos uma visão missionária daquilo que nós temos que fazer, nunca essa igreja será impactada. Nunca uma igreja irá impactar aonde ela está. Irmãos, eu sei de testemunhos que me contaram de igrejas pequenas, pequeninas igrejas com cerca de 20, 30 membros, igrejas que as entradas eram em torno de 4 a 5 mil reais, igrejas que levantaram 20 mil reais de oferta missionária, igrejas que levantavam missionários, igrejas que sustentavam missionários. Irmãos, igrejas pequenas. E aí às vezes você chega numa igreja imensa, com 500 membros, e lá eles fazem o quê? Não fazem nada. Por quê? Porque é uma igreja que está preocupada em si mesmo, em levantar um templo bonito, em comprar um aparelho de som bacana, uma mesa de som legal, em ter banco organizado.
e ter ar-condicionado na sala de escola bíblica, mas esquece de pregar o Evangelho de Cristo, que é a coisa mais preciosa e mais importante que nós devemos fazer. Irmãos, no início do século, no início da era cristã, no início do primeiro século, logo após a perseguição que o general Tito fez no ano 70 e os cristãos se espalharam, se intensificou ainda mais a perseguição à igreja. A perseguição à igreja já vinha acontecendo desde o surgimento da igreja, desde que Jesus começou a anunciar o Evangelho, desde que Jesus chamou os discípulos, já começou alguns requisitos, alguns indícios de perseguição. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no verso 1, nós vemos a igreja de Antioquia, que é um resultado de uma perseguição. Irmãos, por quê? Porque a igreja de Cristo, ela anunciou um Deus diferente do Deus que aquelas pessoas conheciam. Era um Deus que ia até o homem, era um Deus que morreu em remissão dos pecados do homem, era um Deus que ama o homem, era um Deus que entregou a vida dele e não pediu nada em troca. Quando você vai estudar as entidades divinas das seitas antigas, das seitas orientais, das religiões pagãs de mistério, ou até mesmo antes do início do século da era cristã, religiões como no Egito, quando no Império Assírio, no Império Babilônico, você via deuses que queriam oferendas, você via deuses que queriam que ofertasse alguma coisa, deuses que pediam até mesmo sacrifício de humanos, como o deus Moloque, por exemplo. Mas, irmãos, esse não é o Evangelho. O Evangelho é diferente. O Evangelho, nós vemos um Deus que vai até o homem e fala com ele assim: filho, eu te amo, vem para mim. Esse é o Deus. E aquele povo não conhecia isso. Então, quando os discípulos mostram isso para eles, quando os discípulos apresentam esse Deus para eles, isso muda a vida deles. E aí o Espírito Santo convence aqueles homens que estavam presos em seus delitos e agora eles passam a viver uma nova vida. Irmãos, como isso era impactante, como isso mudava, como isso transformava a vida das pessoas de uma maneira diferente. Dizem que em torno dos anos 80, 90 mais ou menos, existiu os 40 mártires de Sebastião. Os 40 mártires, 40 homens, 40 soldados que ficaram num lago gelado no decorrer da noite, sendo vigiado por um único soldado e com a água quentinha preparada para eles. E os 40 homens ficaram lá cantando até que um deles desistiu e foi se aquecer naquela água, mas eles continuaram firmes naquela provação. E aqui, aquele soldado que estava a vigiar aqueles homens, ele largou o seu posto e entrou naquela água gelada junto com aqueles outros 39 homens e novamente formou ali os 40 mártires que eles estavam ali. Por quê? Porque eles queriam entender que mudança é essa, que transformação é essa, que modificação de vida é essa. Eles não conseguiam entender. E a igreja trouxe algo novo, algo diferente. E é isso que nós precisamos levar. Evangelho significa boas novas de libertação do pecado. Evangelho não significa palavras antigas, palavras que o povo já está acostumado a ver. Não, Evangelho é boas novas de libertação. Libertação da onde? Do pecado. O Evangelho não está trazendo para nós uma regra para a gente ser rico. O Evangelho não está trazendo para nós uma regra para a gente poder sentar e ficar confortável na igreja. Não, isso não é Evangelho. O Evangelho que eu conheço, o Evangelho que eu estudei, o Evangelho que eu aprendi, o Evangelho que eu defendo, é o Evangelho de um pregador que ele aponta o dedo para nós e fala assim que nós somos pecadores, que nós precisamos mudar, que nós precisamos ter a nossa vida mudada, transformada, lavada e remida por Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Quando eu vejo essas músicas que cantam aí, que nós somos preciosos para Deus, que nós somos o ouro da excelência de Deus, irmãos, eu aprendi com o apóstolo Paulo que nós somos depravados,
que nós somos homens e mulheres depravados, mortos em nossos delitos e pecados. É isso que a palavra de Deus fala, é isso que o apóstolo Paulo ensina no livro de Romanos, na carta de Paulo aos cristãos que estavam em Roma, que o salário do pecado é a morte, e nós estávamos mortos até o dia em que o Espírito Santo nos convenceu do pecado e do juízo, e nós, pela eleição de Cristo, fomos escolhidos e separados para Ele. Isso que é o diferencial. Então, missões locais devem começar primeiramente em nossa vida, em nossa igreja, em nossos locais ao redor, para que as pessoas possam ver, não, vale a pena, eu quero isso para a minha vida, eu quero esse Deus para a minha vida, eu quero esse Jesus para a minha vida, eu quero essa moralidade, essa ética, eu quero essa mudança, esse comportamento, esse relacionamento de família, esse relacionamento de pessoas, essa sinceridade, eu quero isso para a minha vida. É isso que o ímpio tem que olhar para nós e tem que desejar, porque nós temos que mostrar algo novo. O segundo tópico é a Samaria, missões estaduais. Samaria, a região de Samaria, aonde Jerusalém estava inserida, era como se fosse um estado onde Jerusalém está. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, Salvador, que é a capital dentro do estado da Bahia. Então, Jerusalém, ela estava inserida na região chamada Samaria, que é como se fosse o estado. E quando Jesus anuncia que a nossa missão, ele nos instrui a impactar o nosso estado. Um dos maiores estados do Brasil é Minas Gerais. Minas Gerais pede para poucos estados no Brasil, como Amazonas, Pará, alguns dizem Bahia, mas Minas Gerais é um dos maiores estados do Brasil. Minas Gerais tem cerca de 800 e tantos municípios. E tem algumas vilas que acho que não estão nem registradas no mapa. E grande parte desses não tem o trabalho batista, e muitos outros não têm sequer um trabalho evangélico, porque está enraizado no pecado. Em Atos capítulo 8, versos de 4 a 8, fala de um grande missionário que foi Filipe. Ele começou a evangelização, e ele começou a evangelização no estado de Samaria. Irmãos, nós batistas temos uma história fantástica dentro do estado de Minas Gerais. E como que é maravilhoso ver como que nós crescemos. Hoje nós temos uma conversão que coordena todo o estado, temos uma junta de missões que coordena a obra missionária no nosso estado. E como é maravilhoso ver como nós fomos crescendo. Irmãos, Filipe decidiu ir para fora de Jerusalém e impactar toda Samaria. Nós devemos também fazer a mesma coisa. Qual foi a última vez que você tirou um tempo para você viajar em prol de uma viagem missionária? Nós temos aí no estado de Minas várias caravanas, várias organizações, nós temos várias oportunidades de viajar e pregar o evangelho. Às vezes você pode começar isso na sua igreja. Vamos marcar, combinar aqui, vamos juntar aí uma meia dúzia de pessoas e nós vamos para outra cidade e ali nós vamos evangelizar, ali nós vamos fazer visita, ali nós vamos fazer culto na praça, ali nós vamos fazer EBF, ali nós vamos na escola dar palestra de orientação para pai, para os filhos, para os estudantes, para os professores. Ali nós vamos distribuir, juntar grandes coisas, nós vamos distribuir ali cesta básica, material higiênico. O que nós vamos fazer? Irmãos, é maravilhoso quando nós fazemos isso. É maravilhoso. Quando teve o desastre, recentemente, há algum tempo atrás, dos desastres relacionados à Vale do Rio Doce, quando houve o derramamento de lama nos rios, no leito dos rios, na cidade de Barra Longa, nós batistas fizemos uma caravana de voluntários e fomos ali limpar casas. Limpar casa, pegar um rodo, uma vassoura e tirar a lama de lá de dentro. Nós batistas, no desastre da cidade de Brumadinho, fomos lá, uma equipe com máquinas de lavar, e começamos a lavar a roupa dos bombeiros e de toda a equipe de resgate. E estávamos ali com um psicólogo para poder orientar. Os bombeiros estavam pegando a roupa limpinha que nós batistas estávamos lavando. Irmãos, isso é uma honra. Isso é um privilégio poder servir pessoas que estão nos servindo e que estão lá dedicando o tempo dele, o momento dele, a vida deles para salvar vidas. E nós, pela graça de Deus, impactamos ali algumas vidas, e eu tenho certeza absoluta que a semente do evangelho foi pregada em algumas vidas ali.
Irmãos, como que é impactante isso que nós fazemos? Todas as igrejas do Estado, elas devem trabalhar em prol da evangelização. Todas as igrejas do Estado devem trabalhar de uma forma unida. Irmãos, se nós trabalharmos unidos, Minas Gerais, que é um estado imenso, fica pequenininho rapidinho. Fica pequenininho. Basta a gente trabalhar em conjunto. Basta a gente trabalhar em conjunto. Tenta você empurrar uma porta e colocar uma pessoa bem forte do outro lado. Na hora que ele empurrar a porta, ele vai sair de perto. Você não vai ter força para resistir. Mas colocar você e mais umas 10, 15 pessoas, eu te garanto que aquela pessoa fortuna lá do outro lado, ela vai ter trabalho. Ela vai ter muito trabalho. E olha lá se ela conseguir. É assim que tem que ser o evangelho, irmãos. Nós temos que juntar, somar forças em prol da evangelização do nosso estado. Missões locais está ligada a missões estaduais. Não tem como a gente impactar o estado se a gente não começar a impactar a nossa cidade, se a gente não começar a impactar a nossa vida. Mas a gente não pode ficar centrado somente na nossa vida e na nossa cidade. Nós temos um estado aí imenso que deve ser pregado. Irmãos, como que apesar de tudo, Minas Gerais é um estado suscetível à pregação do evangelho? É um dos estados que tem um grande índice de evangélicos. E como que é impactante aqui você ver a ação religiosa num país desse, num estado desse, num estado, e como que as pessoas, elas têm uma tendência para isso. Em relação a outros países, como Piauí, por exemplo, que é um dos países com menor índice de evangelhos no Brasil. Evangélicos lá são inexpressivos. E aqui em Minas Gerais tem um crescimento impactante. Como que isso é importante para nós? Nós devemos, no nosso mundo atual, abandonar e largar todas aquelas ideias contrárias contra a igreja e adotar técnicas novas de evangelização, mas sempre lembrando que, mesmo com técnicas novas, o evangelho deve ser o mesmo. E o próximo tópico que nós temos aqui, começamos na Jerusalém, fomos para Samaria e agora nós vamos para a Judéia. Judéia era como se fosse o país daquele povo. Nosso país é Brasil, é como se Judéia fosse aquele país. Irmãos, no nosso meio batista, existe uma organização chamada Missões Nacionais. É o órgão que coordena a obra missionária do Brasil. Sabe se vai fazer uma ação missionária mais forte no norte, no sul, no leste, no oeste, no centro-oeste, não importa. É Missões Nacionais que coordenam. E quando a gente busca aprender, você começa a ver uma realidade, irmãos, que muitas vezes você nem sequer imaginar. Existem hoje no nosso Brasil, no ano de 2021, no dia que nós temos hoje, no mês de agosto, atualmente, pessoas que são analfabetas, que não sabem sequer desenhar o nome, ou se sabem, só sabem desenhar o nome, mas que precisam ouvir do Evangelho. Nós temos etnias como os ciganos, por exemplo, que precisam ouvir do Evangelho, mas estão muito preocupados somente com seus próprios interesses e têm que ouvir o Evangelho de Cristo. Temos dezenas de etnias indígenas no nosso país que não têm sequer a Bíblia traduzido para o seu idioma. Temos um grande número de imigrantes no nosso país. Se você for na cidade de São Paulo, como eu fui certa vez, eu vi uma igreja lá, parecia uma igreja de língua coreana, né? Uma igreja onde se reuniam muitos coreanos. Então nós temos vários imigrantes no Brasil. E são pessoas que chegam de fora e querem e precisam ser abraçados, e vão ser abraçados pela igreja, porque é a igreja que precisa fazer esse papel. Irmãos, temos um campo extremamente vasto e temos uma seara extremamente vasta, mas como o próprio Evangelho nos ensina, rogai ao Senhor da seara para que Ele mande ceifeiros, porque a seara é grande
e os ceifeiros são poucos. Irmãos, nós temos uma seara imensa, uma colheita imensa para fazer. E nós somos poucos. Porque existe no nosso meio uma coisa que tem atrapalhado a igreja, que são os cristãos nominais. São cristãos somente de nome, mas não vivem o Evangelho de Cristo. E aí eu tenho coragem de dizer o seguinte, que esses mais atrapalham do que ajudam. Atrapalha mais do que ajuda, porque mostra o Evangelho que não existe. Mostra o Evangelho que não é o Evangelho da cruz. Mostra o Evangelho que não é o Evangelho que impacta vidas. E isso é horrível. A nossa nação, o nosso Brasil, tem uma extensão territorial imensa e uma diversidade cultural imensa. E nós precisamos ter sensibilidade a isso. Por isso, irmãos, é importante que nós, através das nossas orações, através da nossa contribuição, através do nosso testemunho, através de ações missionárias, de viagens missionárias. Ah, pastor, viagem missionária? É, viagem missionária. Você não vai viajar para ficar tirando férias, nadando na praia, descendo o rio, subindo cachoeira. Não. Você vai tirar momentos da sua vida para você fazer uma viagem, para você falar de Jesus para outra pessoa. Irmãos, eu já fiz viagens assim, é maravilhoso, muda a sua vida e transforma a sua vida de uma maneira radical. E o desafio missionário, ele é enorme em nosso meio, enorme no nosso país. E nós temos que abrir os nossos olhos para que o Brasil não caminhe para ser uma futura Europa, para que a América do Sul não caminhe para ser uma futura Europa, onde hoje igrejas na Europa estão virando ponto de turismo, não local de adoração ao Deus. Igrejas ficam abertas somente para você ir lá visitar a igreja, bater foto e pronto. Não tem um culto na igreja, não tem pastor, não tem membresia, é somente um ponto turístico. Igrejas que foram vendidas para virar hotéis, para virar spa, para virar até mesmo casa de shows. Irmãos, misericórdia. Misericórdia. Mas hoje, países, continentes como a Europa e países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, isso tem acontecido. Nova Zelândia, países de primeiro mundo, tem deixado o Evangelho de lado. E nós precisamos ir lá falar desse Evangelho para Jesus Cristo. E para terminar, como eu acabei de falar, até os confins da terra. Onde que nós vamos fazer isso? Em qualquer lugar. Se não fosse a coragem de grandes homens e mulheres do passado, nós nunca estaríamos no que nós estamos hoje. Se não fosse a coragem de grandes homens e mulheres do passado que colocaram a vida deles em prol do Evangelho, o Evangelho não teria crescido e não teria sido impactante em muitas vidas. Quer ver um exemplo? Nós temos o William Carey, por exemplo, que foi considerado o pai das missões modernas. Ele fundou a Sociedade Missionária de Londres. E ele foi um dos primeiros missionários a ser enviados pela sociedade missionária que ele inventou. Nós temos um outro obreiro, um outro missionário do século XIV, se eu não me engano, que foi St. Patrick, na Irlanda. Quando ele chegou na Irlanda, atual Irlanda, na região onde é a atual Irlanda, ao lado do Reino Unido, ele chegou num país totalmente obscuro, de pessoas extremamente selvagens. Ele atuou ali e 100 anos depois, desde o começo da sua atuação, o Evangelho que ele pregou foi de uma maneira tão grande, tão viva, tão eficaz, tão impactante, que quando houve a perseguição e precisou haver a preservação da palavra de Deus, qual o local que se tornou um centro de referência para a preservação da palavra de Deus? A Irlanda. A Irlanda de 100 anos mudou da água para o vinho. Saiu de um país obscuro, de uma região obscura no sentido de estar morta, de selvageria, de homens e mulheres depravadas, e passou a ser um país que estava sendo separado para a preservação da palavra de Deus. Nós temos homens como Hudson Taylor, que atuou na África de uma maneira impactante, como é viva a presença de Hudson Taylor até hoje, lá, um homem que já morreu, mas que a presença do que ele fez é vivo naquele local. Nós temos no Brasil o William Buck Bagby,
que foi um dos chamados pioneiros batistas aqui, largou a vida dele lá nos Estados Unidos e veio para cá. Nós temos David Livingstone, que atuou nos Estados Unidos. Irmãos, é maravilhoso. Em todos os continentes, nós temos necessidade de pessoas que precisam ouvir do Evangelho. E como que é impactante e maravilhoso ver isso. Quando você dispõe a sua vida, quando você coloca a sua vida, quando você decide na sua vida pregar, falar e anunciar a Jesus Cristo. Irmãos, é maravilhoso. Ações missionárias em terras estrangeiras é algo extremamente antigo. Paulo fez isso. Paulo realizou 3 viagens missionárias, esteve em várias cidades, falou de Jesus para várias cidades, pregou até mesmo em várias cidades, falou de uma maneira inteligente e pôde anunciar o Evangelho para várias pessoas. Tudo isso porque ele se dispôs a fazer. E homens como Patrick, William Carey, Hudson Taylor, William Buckbeck, David Livingstone e muitos outros que não estão aqui, foram homens que pregaram, que falaram, que anunciaram o Evangelho verdadeiro de pessoas que realmente foram impactadas pela ação de Jesus Cristo. Não importa qual seja e aonde seja, missões é e sempre será realizada pela cooperação das igrejas. Já diz um ditado, uma andorinha só não faz verão, uma igreja sozinha não faz missão. Irmãos, se a igreja de Jesus Cristo se unir e trabalhar de maneira cooperativa, impactaremos o mundo inteiro. Cooperação é a chave entre as igrejas e as organizações. É a chave entre a igreja e missões nacionais, igrejas e missões estaduais, igreja e missões mundiais. Missões mundiais está nos chamando para pregar o Evangelho em outros países. E nós precisamos estar atentos para isso. O ID de Jesus é algo insubstituível e, como tal, deve ser realizado, custe o que custar. Vamos orar para encerrarmos? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Derrama tua unção, tua graça, teu poder e tua ação sobre nós. Que o Senhor, Deus, possa falar ao nosso coração e abençoar nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Usa a nossa vida com teu poder e graça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.